Hoje eu estava assistindo um vídeo que falava sobre como ter Jesus em nossas vidas é algo muito precioso, como viver o evangelho é algo muito bom. E realmente eu comecei a refletir sobre isso e só enxergava vantagens em seguir a Jesus, só coisas boas. Mas por outro lado eu comecei a me perguntar por que tem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso que nós cristãos vivemos? Por que tem muitas pessoas que acham que seguir a Jesus, que viver o evangelho é algo chato, é algo que vai te fazer perder muitas coisas que o mundo tem a oferecer? É como se você estivesse trocando R$ 1.000 por R$ 100. É algo como se você estivesse saindo perdendo, saindo na desvantagem. Muitos acham que viver o evangelho é algo que te aprisiona, algo que tira a sua liberdade de certa forma. Algumas vezes, conversando com algumas pessoas, eu já perguntei a elas por que elas não seguem a Jesus. E a resposta é que a vida no mundo é muito boa, que se ela seguir a Jesus, ela vai ter que deixar muitas coisas que ela gosta, que basicamente ela vai ter que seguir um monte de regras que a Bíblia fala e ela vai ter que viver aprisionada nessas leis. E a conclusão que eu cheguei refletindo sobre tudo isso é que as pessoas elas têm uma ideia distorcida sobre o que é a verdadeira liberdade, o que é a verdadeira preciosidade, o que realmente é bom. As pessoas acham que o que elas vivem no mundo é liberdade, quando na verdade é prisão, e elas acham que viver o evangelho é prisão, quando na verdade é liberdade. Eu até comecei a pensar sobre aquele filme Matrix, onde as pessoas viviam aprisionadas, porém elas achavam que estavam livres, quando na verdade havia um mundo lá fora, havia um mundo fora da Matrix, que era a verdadeira liberdade. E a gente vê no filme que as pessoas ali, elas estavam vivendo a vida delas na Matrix, achando que elas estavam verdadeiramente livres. É esse tipo de pensamento que eu acho que as pessoas que não estão vivendo o evangelho têm. Elas acham que aquilo que elas estão vivendo é a verdadeira liberdade. Elas não entendem que a verdadeira liberdade se encontra em Jesus. A verdadeira vantagem da vida é viver para Jesus. Os mandamentos, as leis de Deus, aquilo que Deus pede para você obedecer, pode ser na verdade a sua liberdade. Pode ser, na verdade, aquilo que vai tirar você da prisão. Viver com Jesus é vantajoso demais, é bom demais, porque é nele que você encontra a paz que excede em todo entendimento. Não importa as coisas que estão acontecendo na sua vida, você tem paz. Seguir a Jesus é ter preenchimento real do seu coração e do vazio que você tem. Um escritor russo chamado Dostoiévski vai dizer que no homem há um vazio do tamanho de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas acham que estão vivendo em liberdade, na verdadeira felicidade, vivendo coisas boas no mundo, mas quando elas chegam em casa, elas se sentem vazias, elas se sentem impacientes, preocupadas e ansiosas. E com Jesus, tudo isso é resolvido. Com Jesus, tudo isso é sanado. Eu não tô falando que seguir Jesus é vantajoso simplesmente pelo fato de que você vai viver no céu e vai sair do inferno. Não é isso, é algo muito mais profundo. A gente vê vários personagens bíblicos que entenderam isso, como por exemplo Paulo, que falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo entendeu que viver o evangelho, que seguir a Jesus é onde está a vantagem da vida, é onde está a verdadeira preciosidade. Esse vídeo é feito para você que ainda não vive o evangelho, que acha que você vai estar perdendo ao viver o evangelho, que acha que você vai estar na desvantagem, que você vai sair perdendo de certa forma. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso que você imagina que é liberdade, tudo isso que você imagina que é bom, é totalmente ao contrário. Talvez você esteja sendo aprisionado, talvez você esteja vivendo uma vida que você acha que é boa, mas na verdade não é, porque você ainda não experimentou viver com Jesus. E outra coisa, as coisas que você vai ter que renunciar, as coisas que você vai ter que abrir mão, elas são incomparáveis perto da vida que Jesus tem para você e ainda mais, vai ser um processo natural. Muitas pessoas falam, mas eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar aquilo, vai ser muito doloroso, eu gosto muito de tais coisas. Cara, o próprio Jesus, o próprio Deus é quem te santifica, o próprio Deus é que vai gerando o desejo da gente largar essas coisas de forma natural. Então não é algo que você vai sofrer muito. Eu não tô dizendo aqui que viver o evangelho é fácil, mas que é vantajoso. Assim como o Neo de Matrix, que viveu fora da Matrix depois que se libertou dela, viu que o mundo era totalmente diferente. Ele enxergou que haviam desafios em viver fora da Matrix, mas ele percebeu que ali ele realmente estava livre, que ali realmente era a verdadeira liberdade e que tudo aquilo que ele estava vivendo era uma ilusão, era uma prisão. Então, cara, o que eu quero que você reflita nesse vídeo é: será que você não está perdendo vivendo longe de Jesus? Será que você não está perdendo de experimentar algo que é muito precioso, algo que é realmente vantajoso na sua vida? Se esse vídeo te fazer refletir pelo menos 1 minuto sobre isso, eu acho que já cumpriu o papel. Porque é isso. Eu quero que você experimente o que eu vivo, o que milhares de cristãos vivem, que entenderam que a verdadeira preciosidade, que a verdadeira liberdade, que a verdadeira vantagem está em viver o evangelho, não está no mundo, não está nas coisas que o mundo pode te oferecer. Saiba, viver com Jesus é muito bom, viver com Jesus é melhor. Mas você só vai entender isso quando você abrir seu coração, deixar com que você seja levado
por Jesus, a viver a vida que ele tem para você, e você vai entender que realmente viver com Jesus é muito bom. É isso, é só isso que eu quero que você reflita nesse vídeo. Então, cara, viva o verdadeiro evangelho, que você vai ver que é algo que realmente é bom, que é precioso e principalmente que é muito mais vantajoso do que viver no mundão aí. Beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.